E uma coisa que às vezes é importante a gente trazer, que a gente corre o perigo de ficar esperando a ocasião certa, o clima correto e o momento certo para estar diante de Nosso Senhor, né? Não, eu vou para adoração, eu vou rezar hoje com as irmãs, eu vou para a missa, se eu estiver bem. Não adianta eu ir com sono, não adianta. Não adianta eu ir se eu estiver cansado, se eu cochilar, alguma coisa assim. E um dia eu vi um padre pregando e ele falou uma coisa que me despertou, né? O padre disse: toda missa que eu celebro sempre tem alguém que tira um cochilo, né? Porque realmente é a realidade, a pessoa ali cansada e tal, aquela coisa toda, né? Ele disse. E eu ficava chateado, o padre disse. Mas como que a pessoa vem para a missa, né, e cochila? E ele disse que Nosso Senhor um dia, na missa, falou ao coração dele assim: se ela reza um terço, ela reza a mim. Se ela vai num grupo de oração, ou ela reza a mim, ou alguém pede por ela. Se ela se ajoelha em casa, ela também reza a mim. Aí Jesus disse: mas na missa é o único momento que ela pode estar dormindo e acordado, sem fazer nada, e sou eu que me dou por ela. Que bonito. Tipo assim, ali sou eu. Ela Sim. não precisa nem falar nada. Sou eu que me dou por ela, né? Sacrifício acontece. Isso, sacrifício acontece, independente dela estar dormindo. É como a irmã Brígida McKenna dizia, né? Se você vai na missa ou vai na adoração, é como você ir num bronze de praia. Talvez naquele momento você pode estar cansada, você pode estar cochilando, você pode estar esgotada. Você não veja nada acontecendo em você. Pode estar mal, com a cabeça lá longe, aquela coisa. Né? Mas quando chega em casa, você sente o bronze. No momento você não vê nada. Mas se você chegar em casa e levantar assim... a marca. É. Tá a marca. Ou seja, os frutos da graça naquela Santa Missa, naquela adoração. Independente de como nós estejamos. Né? Então, é meio que não há um momento certo, a hora correta, se eu estou bem ou se eu estou mal. Porque tem muita gente que relativiza e diz assim: não adianta eu ir para a missa se eu não estiver bem. Né, padre? Não adianta eu ir para o grupo de oração se dentro de mim nada está acontecendo. Aquela coisa. Não é, Maria Joana? Não é bem assim. Não é, não. Por que eu trouxe essa pergunta para a senhora? Não tem nada a ver. Não foi a minha intenção. Tá tudo bem. De todo o coração. Não foi. Tô bem acordada agora. Mas é isso, né, irmã? Falar sobre isso é algo importante também, da gente entender que não existe momento certo nem propício para essas coisas, né? Não, é a decisão de estar com o Senhor. Seja independente do meu interior, porque eu não vou para a oração porque vou dar algo para Deus, mas porque eu vou encontrar a Deus. Então, realmente, você falando isso daí, eu me recordava de quando a gente começou, né? Eles começaram antes a levantar na madrugada e a irmã Maria Raquel me convidava, né? Vamos fazer a quaresma. Eu disse: irmã, não dá certo para mim não, eu não aguento não acordar cedo, não tem condições. Aí ela disse, aí eu tava nessa live chamando as pessoas, e como é que você vai chamar as pessoas para vir para a live, você não vem? Eu disse: irmã, sou doente. E de fato era mesmo. Tinha enxaqueca crônica, muita insônia, precisava tomar remédio para dormir, depois tomar outro remédio para me acordar. Olha que coisa. Era sério, assim, sério. Isso é um testemunho Isso grandioso. é forte, presta atenção. Acho que nunca falei fora do instituto, e talvez com mais detalhes, né? Eu tinha enxaqueca crônica de ter todo dia muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça. Então, várias lives eu estava ali, você me via sorrindo, mas estava uma coisa martelando na minha cabeça. Em um ano, eu comecei a prestar atenção e a computar. São 365 dias. Eu fui mais de 200 vezes à emergência. Meu Deus. Eu fiz, eu acho que quase todos os tratamentos para enxaqueca. Passei por vários tipos de medicações. E nada. E eu já tinha entregado a Deus como a minha cruz. Não pedia mais a Deus a cura.
Mas eu percebi que ao longo das madrugadas, mesmo levantando, caindo lá, virando meme, levantava para estar com Jesus. Ao passar do tempo, porque não é de um dia para o outro, às vezes as pessoas querem uma mudança imediata, mas há tratamentos e tratamentos. Você se submete a tratamentos longuíssimos para curar alguma enfermidade, mas às vezes não percebe que o maior tratamento é estar na presença de Deus. Mas, irmã, você já não era religiosa? Você já não rezava? Já rezava. Já rezava o rosário, já rezava, já fazia adoração diária. Tenho 25 anos de vida no mosteiro, mas foi diferente quando eu levantei para rezar com uma multidão que rezava pelas minhas intenções e também unir esta oração a um sacrifício, porque o maior sacrifício para mim, na minha vida, sempre foi acordar. E portadora de enxaqueca crônica, como eu era, então era um sacrifício tremendo e de contraindicação médica, porque o que os médicos me diziam? Não estou contra os médicos, não. Na sua experiência, pessoal. É a minha experiência. Ele disse, se você ficar sem dormir, você não vai aguentar. A sua dor piora. Mas o que eu percebia? A minha dor, ela sempre estava comigo. Mas se eu levantava na madrugada, eu conseguia suportar aquela dor de uma forma que eu não tinha explicação. Ao longo dos anos, dos meses, eu percebi que eu comecei a tirar as medicações, eu cheguei a tomar morfina. Meu Deus. Né? Todo tipo de remédio, assim, que deixava, assim, me deixava mal mesmo, a ponto de não me deixava incapaz, mas era muita dificuldade com a qual eu fazia todos os ofícios. Mas era o que eu tinha para viver. Eu fui deixando pouco a pouco e percebi, depois de um determinado ponto, que já não precisava mais de medicação nenhuma. E, para minha surpresa, a dor passou por completa. Meu Deus. Né? Assim, não digo que eu nunca tenho dor de cabeça, mas pensa, eu não acordava com o despertador, eu acordava com uma pontada na minha cabeça. E tudo isso foi mudando na adoração, na oração. E a insônia, que não, agora deita, dorme, às vezes antes de deitar já aconteceu. A primeira que dorme, é? Não precisa mais nenhuma medicação para dormir, não precisa de medicação para acordar. Guto, a adoração é algo impressionante. Nós precisamos gritar isso aos 4 cantos do mundo. E é como nós falávamos ainda há pouco, né? É o rosário. Mas é porque o que é que está por trás do rosário? O que é que está por trás do texto do combate? Por trás não, está na frente. Isso. É Cristo, é Jesus vivo, entendeu? Por que um rosário é poderoso? Porque ele te leva a meditar a vida de Jesus. Adorar. Se não fosse, adorar. Se não fosse, Nossa Senhora não tinha pedido para a gente rezar o rosário. Se não fosse algo que leva a adorar o Senhor, ela não teria pedido. E é muito belo quando você vai vendo o caminho que Deus foi conduzindo o povo à adoração. Todo homem adora, eu repito isso. A questão é o que se adora, quem se adora e como adora, não é? Os nossos irmãos protestantes são adoradores. São adoradores. Agora, aqui nós encontramos na Igreja Católica essa plenitude da adoração, porque é aquilo que você mencionava em João 4. Quando Jesus conversa ali, naquele diálogo com a samaritana, chegará a hora em que adorarão o Espírito em verdade. E aí, 2 capítulos depois, ele vem com o discurso do pão da vida. Esses os adoradores que o meu Pai procura. A Eucaristia é, então, esse ápice, a igreja, o fonte ápice, né? A expressão máxima da adoração, a Eucaristia.